Queridos, eu quero, assim, me ater a respeito da Páscoa, falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas a respeito da Páscoa. Como que é a Páscoa cristã, como que nós lidamos com isso, qual que é a nossa posição nesse período. Quem comeu um monte de chocolate? Tá caro, né, filho? Poucos comeram, só os ricos. Já vi quem levantou a mão assim, é só a gente de posse. O que acontece, queridos? Esse tema ele é tão importante que o próprio comércio, ele faz nesse momento e nesse período, né? Ele faz uso de possibilidades para que a gente possa se envolver com distrações. Tamanha a importância da Páscoa na vida dos cristãos. Jesus, ele estabelece uma nova aliança. A gente vai falar um pouco sobre essa nova aliança. Eu vou dar um pano de fundo para vocês a respeito da Páscoa no Antigo Testamento. E quero falar um pouquinho com você rapidamente também, quando Jesus estabelece e institui a ceia, que é a última Páscoa de transição. Então Jesus haviam 4 momentos assim bastante específicos na Páscoa antiga, e na ceia do Senhor, Jesus, ele resume o foco dele assim em 2 princípios estabelecidos para as nossas vidas. Eu queria falar com você, Lucas capítulo 22, verso 7. Eu quero ler esse texto, a gente vai partir daí. Enquanto você vai procurando aí Lucas 22, nós vamos ter uma vigília, dia 25, sexta-feira que vem, às 20 horas, lá na chácara da Tia Nina. Queria que você pudesse separar esse tempo e queria dar uma instrução para você, se você vai para a vigília no sítio, se quiser levar um lençol, um banquinho, uma cadeira de praia, para você se acomodar melhor lá, né? Porque é chão batido, né? É grama, é chão batido. Nós vamos ter um tempo lá juntos, ok? Então, se você não conhece a chácara, quiser ir conosco, nós vamos sair daqui mais ou menos umas 19h30 aqui da frente da igreja, ok? Sexta-feira que vem. Lucas 22, vamos lá? Palavras de Jesus, diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ok, queridos? Vamos falar um pouquinho sobre esse momento na vida de Jesus, na vida dos seus discípulos e também sobre a vida da igreja nesse processo de ceia e de Páscoa. Para nós, queridos, o cristianismo, na verdade, ele tem uma compreensão da Páscoa um pouquinho diferente da cultura religiosa. A religião, ela foi nos colocando assim, né, debaixo de uma formatação, e essa formatação foi tirando a verdadeira evidência e o sentido da Páscoa nas nossas vidas. Nós praticamente comemoramos Páscoa todos os dias, porque nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus.
É óbvio que existe um período do ano, assim como são com os judeus, a gente já vai entender isso, né? Que havia a festa da Páscoa em específico, uma vez por ano. Eu acho que por isso a cultura, né, traz essa mentalidade, vai impregnando em nós que uma vez por ano existe a Páscoa, tal. Mas a igreja, ela comemora a morte e ressurreição de Jesus todos os dias. E esse é o sentido e o significado da Páscoa dentro daquilo que é perspectiva teológica bíblica. Mas eu quero falar de alguns aspectos com você a respeito disso, para que eu e você possamos entender que a Páscoa, ela se inicia com uma ordenança. Na verdade, quando Deus está prestes a estabelecer o livramento sobre Israel, que estava cativo nas mãos de Faraó no Egito, Deus então vai levar agora o povo todo, juntamente com Moisés, a um êxodo, uma travessia, uma passagem. Nesse momento, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, olha, esse dia vos será por memorial. Vocês vão lembrar disso por toda a vida de vocês, de geração em geração, vocês vão estabelecer a Páscoa do Senhor. E aí Deus dá todas as instruções de como a Páscoa haveria de acontecer no período em que eles estivessem peregrinando pelo êxodo que Deus estava conduzindo eles. Deus então estabelece ervas amargas. Por que ervas amargas na Páscoa? Porque as ervas amargas faziam com que o povo pudesse lembrar do sofrimento que eles tinham tido no período em que eles ficaram cativos no Egito. Deus então manda eles prepararem um mel chamado carossê. Se você fizer uma pesquisa você vai ver, que é um mel que trazia a doçura daquilo que Deus estava fazendo pela sua misericórdia, mesmo o povo sendo um povo rebelde e obstinado, desobediente. Você vai ver que Deus manda preparar um cordeiro, e Deus diz que esse cordeiro deveria ser comido assado, e quando a família era pequena e o cordeiro era muito grande para a família deveria chamar outras famílias vizinhas para que eles pudessem comer o cordeiro junto. Porque na Páscoa do Senhor, Deus estava dizendo que o cordeiro ele não poderia ser ignorado nem desperdiçado. Então Deus diz o seguinte: olha, não vão comer e desperdiçar. Se tratando da Páscoa, um memorial e algo que eu estou ordenando sobre a vida de vocês, enquanto nação, enquanto filhos, vocês prestem atenção, traga alguém para comer junto para que não sobre nada. Então tinha os pães asmos. Os pães asmos na Páscoa são pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque a Bíblia nos ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa, e Deus faz uma comparação a respeito desse fermento que leveda toda a massa ao ponto dela crescer. Deus chega a trazer textos bíblicos falando a respeito do pecado nas nossas vidas. Que o pecado ele é como fermento na vida do ser humano. Às vezes, um pequeno pecado te leva a outro abismo, e a outro abismo, e um abismo chama o outro. Então, Deus diz a respeito dessa fermentação no pão que não poderia existir. Então, a Páscoa do Senhor é estabelecida com elementos, primeiro, para toda a família. Mas dentro da Páscoa antiga, quando você vai olhar para a Páscoa judaica, até hoje se estabelece a Páscoa judaica para aqueles que ainda estão esperando o Messias, porque eles não entraram no rito da nova aliança, porque eles não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, eles ainda esperam pelo Messias. Até hoje eles comemoram a Páscoa uma vez por ano. E dentro da Páscoa, queridos, judaica, existe, e aí que eu quero trazer a menção com você, aquilo que nós vamos estar trabalhando um pouquinho, existem 4 taças de vinho dentro da Páscoa judaica. O que acontece com essas 4 taças de vinho? Todo momento da cerimônia da Páscoa era estabelecida de uma maneira com um cronograma que Deus havia colocado. Então a primeira taça de vinho, ela era sempre trazida para aqueles que estavam participando como uma compreensão daquilo que Deus estava exigindo dentro da sua ordenança. Havia a pessoa da mesa na Páscoa, sempre é assim na Páscoa judaica. Quem que é a pessoa da mesa?
A pessoa da mesa é o responsável, o sacerdote da casa. Às vezes é o pai, às vezes o pai já é falecido, é um avô, às vezes não tem mais o pai ou o avô, é um tio, mas é quem é responsável por aquele momento na condução de todo o rito com a família. É algo muito simples, mas é um memorial dentro da cultura que Deus estava estabelecendo a respeito dos seus livramentos e cuidados para com Israel. A primeira taça é chamada da taça da santificação. E como funcionava? Quando eles estavam já à mesa, e nós acabamos de ler Lucas, né? E nós vamos falar um pouquinho a respeito de como Lucas traduz essa passagem da Páscoa para a ceia. Jesus tem o mesmo momento de rito com os seus discípulos, mas então, a primeira taça, que é a taça da santificação, ela era levantada pelo responsável da mesa, e ele falava a respeito do que Deus esperava a respeito de Israel seguir nas ordens e nos estatutos que Deus havia estabelecido. Então ele falava dessas ordens, desses estatutos, compartilhava com todos que estavam na mesa. Uma vez que ele havia erguido a taça e ele falava sobre os estatutos, a taça passava por todas as pessoas que tomavam um pouquinho daquele vinho, todo mundo que estava posto à mesa. A taça voltava para a mão do responsável, é assim que acontece até hoje, ela volta para a mão do responsável da mesa. O responsável da mesa, então, diz que eles podem comer dos pães e do cordeiro. Então, era um rito que a cada taça que é levantada, esse é o rito, nós, então, agora podemos comer dos pães e do cordeiro. Comemos das ervas amargas, é assim que acontece na cultura judaica até nos nossos dias. A segunda taça é a taça da explanação. Depois que a primeira taça volta na mão daquele que é responsável pela mesa, ele toma o vinho que sobrou, que está na taça, pega a segunda taça, e na taça da explanação, então, o que eles fazem? Eles trazem a memória. É quando alguém pergunta na mesa, porque é um rito, né? E sempre, se alguém não se manifestar por curiosidade, haverá um que pergunta, só para que eles possam cumprir o ritual. Na taça da explanação, alguém vai perguntar: mas por que essa refeição que nós estamos fazendo é diferente de todas as outras refeições que nós comemos todos os dias? Então, nesse momento, o responsável pela mesa, o que ele faz? Ele dá uma explanação de como Deus conduziu o povo quando separou o povo para si, em todos os momentos. Ele começa a dizer como Deus abriu o mar vermelho, como Deus foi fazendo as coisas, como eles ficaram nas mãos dos egípcios, de Faraó, que Faraó estava colocando nas mãos deles uma sobrecarga de trabalho, mas Deus entrou com intervenção, e ele vai falando dos feitos de Deus, como Deus de fato os livrou em todos os momentos, nos 400 e poucos anos que eles estavam, e aí eles vão falando tudo. E aí no final eles começam a dizer a respeito de como Deus abriu o mar vermelho, e Deus então trouxe todos os egípcios para a morte. Então na taça da explanação, eles usam essa segunda taça para poder glorificar e exaltar o nome de Deus. Dizer, olha, nós não podíamos, mas os feitos de Deus foram esses. É assim que Deus cuidou de nós, enquanto povo, enquanto nação, enquanto filhos. É assim que Deus fez nos dias difíceis, quando a gente não tinha o que comer, quando a gente... E eles vão colocando tudo. Segunda taça. A terceira taça é a taça das ações de graça. Então, nesse momento da taça da ação de graça, da mesma forma, eles começam a lembrar de como Deus foi gracioso com eles em meio ao momento em que eles estiveram cativos. E eles começam a falar do sofrimento que eles tiveram. Então eles começam a falar de tudo que esteve sobre jugo nos ombros deles, de tudo que eles foram afrontados, humilhados. No final dessa terceira taça das ações de graça, aí eles usam um mas com tudo isso, graças damos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos assistiu e cuidou de nós, nos livrando, e eles vão falando, ok? A última taça, queridos,
todos esses ritos das taças, quando a taça passava por todas as pessoas da mesa, volta na mão daquele que está conduzindo a cerimônia. Ele então pede novamente: comamos novamente então do cordeiro, dos pães e das ervas. Na última taça, eles falam sobre a taça da celebração. É quando está conectada ao Salmo 136, que eles dizem: olha, o Senhor olhou para Sião e conduziu Sião em todos os seus caminhos, e Deus então deu livramento de fato e de verdade, uma vez por todas. Faraó não teve mais poder sobre as nossas vidas, porque agora Deus elimina todos os egípcios da face da terra, Deus nos conduz a um tempo de milagre. Então é a taça das ações de graças e da celebração, então eles finalizam tudo, ok? Por que eu estou colocando isso? Eu quero falar a respeito do que a ligação da Páscoa antiga tem a ver com a ceia que nós temos hoje. Te dei esse pano de fundo, rápido, um contexto para você não ficar muito perdido, porque senão depois nós vamos falando e você, não tendo conhecimento, se perde um pouquinho no processo. Mas o que tem a ver? Na taça última, que é a taça da celebração, eles começam a falar a respeito do derramamento de sangue dos egípcios em relação ao livramento a Israel. E a questão, queridos, é o porquê tanto derramamento de sangue? Deus tinha prazer em tirar a vida das pessoas no Antigo Testamento? Quando você assiste algum filme épico, que você vê como eram, desde a época dos gladiadores, desde a época dos nórdicos, você assiste todas essas coisas, você vê as ordens que Deus dá para Davi, quando Davi precisa, você vê a ordem que Deus dá para Josué, quando Josué precisa. Quando as ocupações da terra, daquilo que era promessa de Deus, quanto sangue derramado, por conta de conquistas, por conta de uma série de coisas, como Deus intervia muitas vezes, sem o próprio povo colocar as mãos, Deus trazia juízo sobre algumas nações, alguns povos, algumas tribos. A ideia da Páscoa, queridos, é falar que, diante de todo o derramamento de sangue que existe na terra por conta do pecado, Deus preparou uma única pessoa para um único derramamento de sangue que faria toda a diferença numa nova aliança. E Deus então começa a trazer a Israel a percepção de um tempo futuro. E Deus começa a dizer para Israel: olha, deixa eu ensinar algo para vocês. Desde os primórdios, quando Adão e Eva pecam, um animal é sacrificado e um sangue é derramado. O contexto bíblico da história da humanidade, queridos, nós temos a história de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sacrificar Isaac. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus envia um cordeiro para que Isaac pudesse ser livre do sacrifício, e para que Deus pudesse ter o coração de Abraão, e para que Deus pudesse nos mostrar e nos ensinar que, para que houvesse de fato a libertação de alguém, um cordeiro precisava ser sacrificado. Então, na Páscoa, Deus estabelece o cordeiro como um ponto de ligação naquilo que Deus haveria de fazer através de Jesus na minha e na sua vida. A verdadeira Páscoa, queridos, não tem a ver com coelho. A verdadeira Páscoa tem a ver com cordeiro. É diferente. Nós, às vezes, estabelecemos e vamos deixando o significado daquilo que Deus tem para as nossas vidas à margem, porque nós acreditamos assim: bom, esses estudos mais profundos, essas coisas mais profundas, isso aí são para aqueles que gostam de ler a Bíblia, é para a liderança da igreja, são para os pastores, são para a galera do ensino. Ei, deixa eu dizer algo para você. Existe uma irreverência causada na ceia do Senhor nos nossos dias atuais, enquanto igreja na terra, e essa irreverência, ela é causada pela falta de conhecimento. Às vezes, amados, nós ceiamos uma vez por mês, a comunidade tem a cultura da ceia uma vez por mês. Às vezes pegamos os elementos da mesa, nós não temos o temor que Deus espera que tenhamos, porque nós não entendemos o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Às vezes não existe uma dimensão real na nossa compreensão teológica, espiritual, bíblica, a respeito do significado da ceia para mim e para você. Então nós entramos numa ceia, saímos, entramos em outra, saímos com os mesmos pecados que carregamos há meses. Não reverenciamos Deus.
não entendemos aquilo que Deus está nos ensinando. Deixa eu dizer algo para você. Apocalipse capítulo 13, queridos, diz que irão adorar a besta e o falso profeta, todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro do Cordeiro. O Cordeiro tem um livro, sabia disso? E nesse livro o Cordeiro escreveu e tem escrito o nome de muitas pessoas, e ainda haverá de escrever o nome de outras. Mas a Bíblia está nos dizendo que toda a nossa ligação é com o Cordeiro. Quando nós participamos da ceia, que é a antiga Páscoa, sem uma compreensão, nós não temos uma condição real de arrependimento. Nós temos uma condição de remorso, mas não de arrependimento. E deixa eu dizer algo para você, o remorso não muda ninguém. Porque o remorso é um estado de tristeza que coloca você numa posição de abatimento, coloca a mim numa posição de abatimento, que em primeiro momento até parece que nós estamos tomando uma decisão. Até parece que nós vamos mudar o nosso estilo de vida. Até parece que nós vamos compreender a verdadeira santificação. Até parece que nós vamos responder a uma salvação que nos alcançou. Mas é questão de minutos, horas, dias, nós voltamos à estaca zero. Porque nós não temos uma verdadeira e real compreensão daquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, Deus livrou Israel das mãos dos egípcios. Deus livrou você de um Egito antigo. Deus me livrou de um Egito antigo. Deus nos livrou das garras de Faraó. Satanás estava com as garras sobre a sua vida. Aprove a Deus livrar-nos das garras de Satanás, que era um faraó nas nossas vidas. Todos os significados, os sentidos daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, através da menção que Ele nos estabelece, da ordenança que Ele nos estabelece, é algo muito mais profundo do que simplesmente um rito. Eu percebo que às vezes como igreja, pela não compreensão, e essa é uma questão mais de ensino mesmo, e as questões de ensino, nem todo mundo gosta da questão de ensino, porque nós gostamos nos nossos dias dos cultos de poder, onde nós somos do reprepé, que nós sapateamos, canelinha de fogo, as irmãs do coque, nós gostamos dessas movimentações, onde a nuvem da glória desce, onde nós, deixa eu dizer algo para você, Romanos capítulo 12, queridos, ensina a igreja de Cristo na terra, que a igreja de Cristo ela deve servir a Deus com um culto racional. A partir do culto racional, o texto nos ensina que só então, nós podemos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, com o culto racional. Entender os preceitos e os contextos que Deus está estabelecendo à sua noiva é algo muito importante para mim e para você, para que quando nós formos participar de qualquer momento, e principalmente o momento da ceia que nós vamos entrar, Paulo ele diz assim, olha, aquele que vai participar da ceia do Senhor, antes examine-se a si mesmo. Examine quem? A gente gosta de examinar o outro. A gente olha para o cônjuge e fala assim, não sei como que esse picareta está ceando. A gente fica pensando que essa picareta vai cear. Olha o que ela falou para mim em casa. Olha como ele me tratou. Nós, amados, nós no momento da ceia temos uma habilidade humana incrível de avaliar o outro. Mas Deus está dizendo, examine-se, pois, o homem ou a mulher a si mesmo, para que ao tomar e participar dos elementos da ceia, eles não sejam condenados. Amados, nós podemos participar da ceia debaixo de condenação. Por quê? Porque nós não temos discernido o corpo de Cristo. Texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 11. Como que nós discernimos o corpo de Cristo? Com a compreensão daquilo que significa a ordenança estabelecida de Deus para nós, como igreja. Então Deus está dizendo, olha, existe um cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo, Apocalipse capítulo 13. Um cordeiro que foi preparado antes mesmo de nós termos caído, errado e pecado. Antes de Adão pecar, queridos, Jesus já havia sido preparado.
Já havia o plano B, ô pastor? Deus tinha um plano B, achando que o homem pudesse pecar, Deus... Não, Jesus sempre foi o plano A de Deus, nunca houve plano B. É que na verdade, queridos, toda a criação, ela não tem um atributo que só Deus carrega. Deus, na verdade, Ele é o único que não peca. Toda a criação está sujeita a todo tipo de informação externa e a todo tipo de mutação externa. Toda a criação. Das árvores, das plantas, dos animais, dos humanos, toda a criação. Porque é criação. E tudo que é criado pode ser mudado. Mas Deus, queridos, Ele espera de mim e de você que, como nascidos de novo, nós possamos compreender que o céu e o inferno foram estabelecidos para aquilo que Ele ordenou. A grande pergunta que eu faço todos os dias, ao olhar para a ceia do Senhor, a perceber os elementos que compunham a antiga Páscoa, nós estamos entendendo as taças e os cálices que estamos tomando? Estamos refletindo a respeito das taças e dos cálices que estamos tomando? Tem sido assim, nos nossos dias, muito simplificado as coisas, e não havendo uma mentalidade racional de compreensão, nós diminuímos ainda mais o valor. Por quê? Porque na Páscoa, queridos, tinha as ervas, os pães, o mel, tinha o cordeiro. Hoje, você pega um copinho, que na verdade já foi preparado por uma indústria, que você abre a tampa do copinho, que tem um pedacinho de pão sem fermento lá, que até parece uma bolacha. Nós olhamos para tudo isso e aí nós não conseguimos, de fato, entender a profundidade do significado desse momento. Nós não conseguimos nem olhar para os pães e entender o sofrimento que nós passamos no Egito enquanto estávamos lá. Às vezes nós participamos da ceia, e a ceia do Senhor nas nossas vidas, ela tem uma referência muito grande, porque existem só duas ordenanças que Jesus deixou na terra. Jesus, ele nos fala a respeito do batismo e da ceia. São duas ordens de Jesus para a igreja cristã. Duas ordens. Jesus fala que nós temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus fala que nós devemos ceiar até que Ele volte. Esses dois sacramentos de Jesus para a vida cristã e para a igreja cristã, queridos, eles precisam ser muito bem entendidos, porque a conta é muito básica, muito simples. Os gabinetes pastorais, as salas das lideranças das igrejas estão abarrotadas de pessoas enfermas, doentes. E sabe o que a ceia do Senhor nos fala em 1 Coríntios capítulo 11? É por isso que existe dentre vocês muitos fracos, doentes e outros que até dormem. A palavra dormem no original lá é outros que já morreram. Morreram. Eles estão dentro da igreja, mas morreram espiritualmente, porque a sua mente foi cauterizada pelo pecado. A pior fase que existe na vida da igreja, queridos, é quando existe uma cauterização na mente. É quando o pecado já não tem mais sentido, o peso que ele deveria ter nos nossos corações, na nossa compreensão. Então Deus está estabelecendo a ceia para mim e para você, morte e ressurreição, para nos ensinar uma nova vida e uma nova aliança. Vocês estavam debaixo da aliança do pecado e da morte, mas agora eu vos coloquei e vos estabeleço debaixo de uma aliança de vida, e vida abundante. Mas nem sempre agimos assim, porque na não compreensão daquilo que Jesus tem feito e fez em nosso favor, nós saímos daqui e voltamos à estaca zero. Então é simples assim, muitas pessoas doentes em todos os aspectos da vida, enfermos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, muitas pessoas com vida dupla, esquizofrenia espiritual por não discernir o corpo, esquizofrenia espiritual. Você olha para a vida, porque isso para mim, pelo menos é a leitura que eu faço, salvo engano,
Uma vez que eu esteja errado, eu peço perdão à igreja, mas deixa eu dizer para vocês, para mim isso é uma esquizofrenia. As pessoas postam todos os tipos de versículos possíveis, de manifestações do Espírito Santo, da graça de Deus, mas você olha para a vida delas lá fora, não dá para acreditar que elas são cristãs. Isso para mim é esquizofrenia. Como que pode nós vivermos entre dois mundos que Deus os separou? A Bíblia diz assim, é Deus, não sou eu, queridos, por isso que eu acredito que é uma esquizofrenia. Da mesma fonte não pode brotar duas águas, amarga e doce, ou brota água amarga, ou brota água doce. A luz e as trevas não andam juntas. Então, como pode, amados, nós postarmos coisas tão preciosas a respeito de Deus nos nossos status e agredirmos os nossos em casa? Com palavras, com atitudes. Há alguns que chegam à condição física de agressão. Como pode? Se nós nascemos de novo. Se já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora eu vivo para... Percebe, queridos? Alguma coisa não está fechando nessa conta. A Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor, ela é estabelecida para que eu e você pudéssemos entender. Vamos falar da ceia e da Páscoa de Jesus? Dei um pano de fundo sobre o Antigo Testamento, a gente está indo para o fim. Deixa eu dizer para você, como foi a Páscoa de Jesus? Jesus teve um ministério público de 3 anos e pouquinho, às vezes 3 anos e meio aproximadamente na terra. Então, se ele teve um ministério público aberto, a Páscoa do Senhor ou a ceia estabelecida do Senhor, na verdade Jesus participa de 3, que foram 3 anos, agora publicamente ele está com os seus. João capítulo 2, verso 13, fala da primeira Páscoa ou da primeira ceia de Jesus. Como que foi a primeira ceia de Jesus? O que ela nos ensina? Diz assim o verso 13 de João 2. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Se você continuar lendo, o texto está aí, Jesus entra no templo e expulsa os cambistas. Quantos se lembram desse texto? A primeira Páscoa de Jesus com os seus, a primeira ceia de Jesus com os seus, ele chega no templo e ele encontra um problema no templo, de desordem e desobediência aos princípios de Deus. Quando Jesus encontra essa desordem e ele fica muito bravo com o que estava acontecendo, ele faz um chicote, um arroaz e ele expulsa os cambistas do templo. Essa foi a primeira Páscoa de Jesus, não foi das melhores. Ele havia subido para o momento da Páscoa, mas encontrou confusão, teve que pôr ordem. A Bíblia diz que então ele santifica o templo, ele santifica a casa. Um pouquinho para frente, a segunda Páscoa, o segundo momento, a ceia de Jesus, João capítulo 6, verso 1 a 5. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele havia realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que experimentava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus está indo para se preparar para a Páscoa com os seus discípulos e ele tem compaixão da multidão. No segundo momento de ceia e de Páscoa de Jesus, Jesus multiplica pães e peixes. Ele está tentando, queridos, estabelecer a ceia com os seus discípulos, mas ele tem sido abordado por circunstâncias onde ele tem que intervir. Ok? Mas então, nós chegamos no terceiro ano de Jesus. Lucas capítulo 22, Jesus traz uma expressão. Qual que é a expressão que ele traz? Eu desejei ansiosamente ter essa ceia com vocês. Comer dessa Páscoa com vocês. Por quê? Ele quis dizer, já é o terceiro ano que eu estou tentando, não dou conta, não consigo. Mas eu desejei e agora chegou o tempo de estabelecermos todas as coisas. Então é aquele trecho de Lucas 22, 20 que nós lemos. Vamos lá, 22 para mim não é errado, tá, queridos?
Lucas 22, 7 a 20, que nós lemos, que Jesus vai falar com eles a respeito do estabelecimento da ceia. Agora presta atenção, Páscoa judaica, 4 taças eram levantadas e relembrado todos os momentos da Páscoa judaica, ok? Jesus, na verdade, assim como ele fez com os 10 mandamentos, quando ele resume os 10 mandamentos em 2, dizendo, olha, amará o seu Deus de todo o seu coração, Senhor teu Deus, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, esse é o primeiro e o grande mandamento, e o segundo mandamento é amar aos outros como a ti mesmo, ponto. Ele resume os 10 mandamentos em 2, na ceia do Senhor, ele tenta trazer o foco para aquilo que é importante. Eu acredito que Jesus, porque o que acontece? Jesus está dizendo lá em Lucas 22 que nós lemos, ele está dizendo o seguinte, ó, Pedro e João vão à cidade, na cidade vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Quando vocês encontrarem esse homem com um cântaro, vocês vão perguntar para ele onde nós podemos ceiar. Ele vai preparar para vocês um lugar e vocês deixem tudo no jeito. Assim que ele mostrar onde nós vamos comer juntos a ceia, vocês devem preparar. Deixa eu dizer para você. Pedro e João não teve dificuldade em preparar a mesa para que a ceia pudesse acontecer, porque na cultura que eles foram criados, queridos, desde crianças, as crianças participavam em todo o tempo, anualmente, da ceia do Senhor. Então eles participavam dos preparativos. As crianças viam as mães fazerem os pães asmos, assar o cordeiro, preparar as ervas, fazia parte da cultura. É mais ou menos como o Natal para nós no Brasil. No Natal, as famílias elas gostam meio de se envolver, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mudou muito também, né? Mas é muito esse sentido, né, natalino que nós temos. Para eles a Páscoa era, e é, né, para os judeus ainda, é o ápice de tudo. Então Pedro e João, eles não tinham dificuldade com isso. Eles falaram, Senhor, só vai nos mostrar o lugar lá, o homem que o Senhor está nos ordenando, e com certeza deixa com a gente que a gente sabe como preparar. Então eles foram na casa desse homem e prepararam tudo. Ervas, pães, porque eles prepararam na cultura da Páscoa que eles tinham. Aí Jesus então pega o cálice quando está na mesa com eles. Porque o texto que nós lemos lá diz que Jesus então, ele vai falar com os discípulos a respeito de como seria. Quando Jesus toma o pão nas mãos, queridos, e se atém a isso, ele diz, olha, esse é o meu corpo que é partido por vós. Eu acho que os discípulos olharam um para os outros assim, porque agora está todo mundo na mesa. Acho que eles pensaram assim, eu acho que o mestre, será que aconteceu alguma coisa? Jesus esqueceu como que é o rito? Qual que é o formato? Quais são as regras? Puxa, ele tinha que falar primeiro da taça da santificação, depois ele tinha que explanar na segunda taça, tal, mas Jesus não faz isso. Ele diz, olha, esse é o meu corpo que é partido por vós. Presta bem atenção. Todas as vezes que vocês comerdes do pão, representando o meu corpo que foi partido, que foi entregue por vocês, Jesus começa a falar com eles com a taça erguida. E Jesus começa a dizer para eles a respeito de como haveria em nós, na nova aliança que está sendo estabelecida, a unidade do propósito. Eu acho que está acabando porque está piscando vermelho a bateria. A unidade do propósito, queridos. Então deixa eu dizer para ti, Jesus está falando assim, quando vocês comerem do pão, que simboliza o meu corpo sendo sacrificado por vocês, existe uma nova aliança sendo estabelecida entre nós, como aconteceu no Egito. No Egito havia uma ordem, porque Jesus está falando com eles, queridos, Jesus está ministrando eles. Existe aqui o resumo daquilo que foi estabelecido e colocado. Então o que acontece, queridos? Jesus está estabelecendo e está dizendo para eles, olha, no Egito se fazia assim. Se você olhar a Páscoa no Egito, a ordem de Deus era assim para todos os israelitas. Todos vocês vão ficar vestidos já, com roupa, todos. Vocês vão estar cingidos, vocês vão deixar a sandália de vocês e o cajado de vocês na porta da casa. Vocês vão comer da Páscoa, vão comer do cordeiro, vão comer dos pães, vocês vão comer, vão colocar as sandálias nos pés e vão sair andando. Não olhem para trás, saiam andando, porque é quando então eles vão ter lá o confronto com
com o Mar Vermelho, entende? Onde Deus abre o Mar Vermelho. Ele falou, vocês vão comer e sair. O que Jesus está dizendo para os discípulos nessa... Ele está dizendo o seguinte, quando vocês comerem do meu pão, eu estou dizendo para vocês, ato contínuo, uma vez tendo parte com o meu corpo, vocês precisam sair do Egito. Não há uma possibilidade de vocês comerem daquilo que eu sou e seguirem no Egito. Vocês já estão cingidos e vestidos. Então vocês precisam ser estabelecidos debaixo daquilo que eu estou ordenando. Então Jesus fala do pão da nova aliança, o seu corpo partido, representado o favor de Deus sobre as nossas vidas. Jesus pega uma outra taça. Ele dá a primeira taça para todos, volta para ele pega a segunda. Na segunda taça, Jesus diz o seguinte, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Queridos, Jeremias capítulo 31, havia uma profecia sobre Israel. A Bíblia diz que Deus haveria de restaurar uma nova aliança com Israel e com Judá. E ele diz, olha, estabelecerei na casa de Judá e na casa de Israel um novo tempo. E uma nova aliança será estabelecida entre mim e a casa de Judá. E ele começa a trazer uma profecia sobre Israel em Jeremias capítulo 31, 700 anos antes de Jesus. Só que no Antigo Testamento, queridos, nunca poderia haver uma aliança sem derramamento de sangue. Quando Deus traz o profeta Jeremias para poder estabelecer a aliança, o que acontece, queridos? O povo não consegue entender. Como que Deus está trazendo uma profecia sobre as nossas vidas, dizendo que agora Ele vai circuncidar o nosso coração, a nossa vida, fazer uma aliança, trazer livramento? Cadê o sangue derramado? Porque com Isaac derramou o sangue do cordeiro. Quando Adão pecou lá atrás, derramou o sangue de um animal. Quando Abraão fez uma aliança com Deus, derramou o sangue onde Abraão dormiu e só Deus cumpriu a sua parte. Sempre houve derramamento de sangue. E Israel fica em crise. Essa profecia de Jeremias capítulo 31, ela fica aberta até Jesus, queridos, porque não havia o sangue que pudesse selar a aliança que Deus tinha feito de livramento. Mas aí Jesus está dizendo o seguinte agora, esse é o sangue da nova aliança. Ele está dizendo para os seus discípulos, lembra da profecia de Jeremias, capítulo 31 lá atrás? Hoje, o sangue que vai selar aquela profecia na vida de vocês é o meu sangue que será derramado na cruz. No dia seguinte, cedinho, Jesus é crucificado. Às 3h, né? Ele fica 9 horas para todo o trajeto e todo o cortejo e todas as coisas, mas Jesus está dizendo, olha, hoje chegou, eu estou ceando com vocês, a minha morte está à porta. Jesus selou, queridos, o sangue dele sela uma nova aliança conosco. Qual que é a nova aliança? Jesus veio e não foi o suficiente. Jesus nasceu e não foi o suficiente. Sabe o que foi o suficiente? A sua morte. A Páscoa, então, finalizando, o Ministério de Música pode subir? A Páscoa, então, finalizando com você, para você entender o que nós fazemos na ceia, Jesus estabelece uma nova aliança porque Ele está querendo dizer o seguinte, sabe o que é a Páscoa, queridos? Vocês comemoram a morte e a ressurreição. Vocês morreram para o pecado e vocês nasceram de novo. Eu morri por vocês e vos salvei da perdição e da morte. É a vitória sobre a morte foi tragada pela expiação, pelo sacrifício de Cristo, através daquilo que Ele subiu na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas. Agora, quando nós olhamos para isso, não olhamos para uma perspectiva bíblica correta, queridos, nós fazemos da ceia uma religião. Todo mês nós estamos aqui para ceiar, e a nossa vida não muda, porque a gente não entende o que Jesus fez. A gente não consegue perceber o preço que foi pago, as implicações desse preço, o quanto foi difícil para Deus liberar o seu filho, o quanto foi difícil para o filho, quando ele disse, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, está muito difícil para mim, mas não seja feita a minha vontade, Pai, seja feita a tua. Jesus pagou um alto preço, queridos, e nós estamos vivendo no século 21 como igreja na terra, que qualquer coisa nos custa muito. Igreja, nós precisamos entender, não nos custa nada.
Sabe o que Deus exigiu de mim e de você? Nada. Nada. Até o nosso sim é uma resposta do sacrifício que já nos alcançou. Quando nós dizemos sim, Senhor, eis-me aqui, é porque um sacrifício já aconteceu, é porque um preço já foi pago. Mas nós colocamos muitas limitações. Às vezes não ceiamos, porque amamos mais os nossos vícios, os nossos pecados, os nossos costumes, do que ao Deus que nos salvou. Ou às vezes ceiamos de maneira indigna, deixamos todo mundo doente na igreja, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Quando você não se arrepende, tem só remorso, você toma da ceia indignamente, você me deixa mal, porque nós somos um corpo. Não há possibilidade, queridos, de você derrubar uma tampa no dedão do pé e todo o corpo não sentir. Você sabe que foi no dedão do pé, porque o cérebro te dá um comando. Nossa, acertei o dedão. Você sabe que foi o dedão, mas todo o corpo está sentindo. Não está doendo só o dedão. Aquela dor vai subindo assim, que parece uma ferroada. Mas nós fazemos isso com os nossos irmãos. Vamos brincando e brincando e brincando e brincando e brincando. Até que? Até quando? A ceia é um convite, queridos, para nós comemorarmos a morte e a ressurreição que nos alcançou através de Cristo. Mas a ceia estabelecida na nova aliança também é um convite para mudarmos de vida. Façam isso em memória de mim, disse Jesus, até que eu volte. Jesus é a vida. Ele é o pão da vida. Ele é o sangue da nova aliança. Entendemos? Pastor, eu devo ficar de fora porque está difícil de eu largar esse rum com cunha que eu estou grudado nele. Se carcará. A gente gruda nos negócios, queridos. Gruda nos negócios porque a gente acha que sem aquilo você vai morrer. Sabe quando você vai morrer? Quando de fato a presença dele não estiver mais em você, é isso que te mata. Porque houve um momento que Deus tirou a presença dele sobre a vida de Saul. Houve um momento que Deus tirou a presença dele sobre a vida de Eli, seus filhos Ófines e Finéias. Houve um momento que Deus recuou com a presença na vida de Sansão, que era um escolhido. É isso que nos mata, não são os vícios. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Quantos creem nisso? Queria que vocês colocassem em pé. Pais que têm filhos no Kids, pode buscar o seu filho, sua filha, ou a criança que você está responsável. Pastor, como que é isso aí? Eu vou dizer para você, queridos. É simples assim, Jesus resumiu como é isso. Largue a porta do mundo, que conduz à perdição e à morte. Mas o caminho para o céu é estreito. Não é a santificação que salva você, mas é impossível você ter sido salvo e não se santificar. É impossível. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos habita, Ele é santo. E sabe o que tem que sair dos meus poros, queridos? A santidade dele que me habita. A gente erra, pastor, peca, lógico. A Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Nós pecamos. Mas o que é o pecado na vida de um cristão? O que é o pecado na vida de um cristão? Diga comigo assim, acidente. É um acidente, é quando você não pôde evitar. Não deve ser um costume. Preste atenção no sacrifício de Jesus na sua vida e deixe os costumes e aprenda a lidar somente com os acidentes. Amém? Murilo vai nos ajudar com a ceia e nós vamos refletir um pouquinho sobre isso antes de cearmos, amém? Vou falar o que depois do culto? Mais nada a ser dito. Obrigado, pastor.
excelente reflexão de um dia mais que importante para nós, amém? Os elementos estão todos aqui, para que nós possamos entender que a história de Israel, da qual aconteceu a Páscoa, só encontra sentido completo na história da igreja. E a história da igreja só encontra raiz na história de Israel, porque a salvação vem dos judeus. Nosso Senhor é um judeu, comemorou a Páscoa judaica, e dentro desse contexto, Ele traz todo esse símbolo sobre si mesmo para nós. Acho que marcou muito essa questão que o pastor falou sobre essa questão de compreendermos para que possamos ter reverência, amém? Precisamos compreender o que nós fazemos. E é impossível, de fato, comemorarmos a Páscoa que celebra a saída do Egito sem sairmos do Egito. Nós precisamos sair dos nossos pecados, precisamos sair de nós mesmos. O povo de Deus é um povo que sai, é um povo peregrino, é um povo que está indo rumo a uma direção, é um povo que não tem morada fixa, é um povo que está sendo conduzido para o êxodo final, que só o Cordeiro, só o nosso Josué verdadeiro é capaz de nos colocar na Canaã celestial. É para lá que nós estamos indo, e Ele nos fez passar pela porta estreita por meio do seu sacrifício, amém? Diz assim o texto sagrado lá em Lucas também, seguindo o texto que foi lido, Lucas 24, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com elas. Amém? Até aqui. Nosso Senhor vive, nosso Senhor ressuscitou. Se você está preparado, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. E depois você pode celebrar, tomando a 4ª taça da celebração, com muita alegria, porque Ele vive e reina para sempre. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós queremos louvar o Seu nome nessa manhã de Páscoa. Senhor, erguendo a taça, Senhor, a taça da celebração, depois de passarmos pela santificação, depois de sairmos do nosso Egito, celebramos, Senhor, a Sua morte e celebramos a Sua ressurreição. Porque nós estamos vivos, porque o Senhor está. Se o Senhor tirar a Sua presença de nós, nós morremos, Senhor. Mas nós queremos celebrar porque o Senhor colocou o Teu Espírito Santo em nós. Quando o Senhor partiu o Seu corpo naquela cruz, o Senhor cumpriu a promessa de nos enviar o Consolador. E é por isso que nós vivemos, Senhor. E aquele que tem o Teu Espírito já não morre mais, mas passou da morte para a vida. E nós Te louvamos pela Tua imensa coragem, pela Tua imensa entrega, porque o Senhor derramou todo o Seu sangue, Senhor, naquela cruz, para que nós pudéssemos viver eternamente. Louvado seja o Seu nome. Louvado seja o nome do Senhor que tomou a taça da ira de Deus até o fim, para que nós jamais precisássemos tomá-la. Te louvamos, Senhor, porque resta para nós uma taça de celebração e não mais uma taça de juízo, porque o Senhor derramou todas as Suas bênçãos sobre o Seu povo, e o Senhor nos livrou da morte, assim como livrou da morte o povo no Egito, por meio do sangue do Cordeiro nas vergas das portas. Nós também temos esse sangue em nossas cabeças, e a morte já não tem poder sobre nós. Te louvamos por isso, porque a morte
morreu na morte de Cristo. Obrigado, Senhor. É assim que nós celebramos essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar a sua ceia e depois nos despediremos em nome de Jesus.